Domingo você tem um encontro marcado com o Senhor. Saúde a todos internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a todos aí que estão visitando o meu canal. E nós vamos hoje para mais uma videoaula que estamos no último trimestre já deste ano. A nossa lição fala sobre adoração e louvor. E hoje na lição 5 nós vamos estudar sobre a pureza do louvor na adoração. Gostaria que os professores procurassem aplicar, não sair fora do assunto da nossa lição. A verdade aplicada, ela diz: louvar ao Senhor não é apenas a emissão dos sons, mas a entrega incondicional de tudo aquilo que somos em tributo ao seu nome. Então, queridos professores, vamos aplicar esta verdade para que nossos alunos possam entender o verdadeiro sentido da adoração. Outra coisa que gostaria de pedir aos queridos professores é, mais uma vez, não saia fora do objetivo. No primeiro ponto, nós vamos estar ensinando sobre aprofundar o entendimento das dimensões do genuíno louvor. No segundo ponto, discutir os rumos do louvor na atualidade. É até bom que você crie aí um clima para fazer essa discussão em classe. No terceiro ponto, nós vamos estar vendo sobre preservar o puro louvor. Então essa lição vem nos chamando a atenção qual a forma que nós estamos adorando a Deus. Então vamos para a introdução da nossa lição. A Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro de louvores e, no contexto da espiritualidade, revela ângulos magistrais da natureza relacional do eterno Deus, o Deus das melodias perfeitas. Nós vamos aí para o nosso primeiro ponto e quero lembrar os professores que nós não podemos esquecer que o objetivo desse primeiro ponto é aprofundar o entendimento das dimensões do genuíno louvor. Como aprofundar esse entendimento? Aprofundar o entendimento das dimensões do genuíno louvor, passando para os alunos que Deus preocupa-se mais com a atitude do coração do que com a forma da adoração. Deus sabe da intenção do coração do adorador. Então, nós podemos até fazer um faz de conta que estamos adorando, mas podemos enganar o ser humano. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração. O comentador vem chamando a atenção que a adoração tem que ser real. Se a adoração for apenas de lábios, Deus conhece, né? Nós vemos que Jesus disse: olha, vocês me adoram de lábios, mas o seu coração, né, o coração de vocês está longe de mim. O verdadeiro louvor e a verdadeira adoração necessita ser realmente uma expressão da alma. Então é por isso, irmãos, que nós estamos sempre naquela preocupação de como está a nossa alma com Deus, como está a nossa adoração. Deus está sendo realmente adorado por nós? Nossa forma de adorar a Deus é uma forma que lhe agrada? Ponto 1. Louvor, expressão da alma. Então, queridos professores, alunos que estão me assistindo nessa videoaula, nós precisamos, quando louvamos a Deus, estar expressando com a alma. Os poetas utilizam a música para revelar o que ocorre nas sombras de sua intimidade. O salmista Davi escreve: sara a minha alma, porque pequei contra ti. No Salmo 103:1 ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí acrescentando, diz: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O louvor é utilizado, seja em poesia ou em lágrimas, como expressão
da profundidade da alma. Nós temos alguns hinos muito lindos, tem um hino que diz assim: porque te abates, ó minha alma. Então, muitas vezes nós estamos com a alma abatida, mas aí é nessas horas que saem os louvores, né, que dá ânimo à nossa alma, à nossa adoração. A alegria, presença de Deus gerando festa na alma. O que é alegria? A alegria espiritual, o que é isso? É a presença de Deus gerando festa na nossa alma. Poucos conseguem compreender o louvor que nasce na crise. Meus queridos irmãos, nós precisamos aí, queridos professores, estar passando para nossos alunos como se comportar na crise. É na crise, muitas vezes, que nós nos aproximamos muito mais de Deus. É na crise que nossa comunhão muitas vezes aumenta com Deus. Por quê? Porque nós conseguimos aí, na angústia da nossa alma, tá transmitindo uma adoração sincera a Deus por causa da nossa necessidade. Isso é ruim, porque nós poderíamos em todo tempo estar adorando a Deus com singeleza de coração, com louvor sincero da alma a Deus, mas parece que muitas vezes nós só se tocamos, só nos aproximamos de Deus quando enfrentamos crises. A alegria que o apóstolo Paulo coloca na esplêndida lista do fruto do Espírito é o ingrediente mais incentivador do louvor. É ótimo poder louvar na alegria. Pela alegria, com alegria e para gerar alegria na realidade. Ela é o que deve distinguir a vida cristã das outras que não conhecem a Deus. A vida do crente tem que ser diferente. O crente não pode andar triste. Às vezes ele anda abatido, mas ele precisa ver que em tudo somos mais do que vencedores. Jesus Cristo já nos deu a vitória. Graças a Deus que nós já temos a nossa vitória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não pode ser triste um coração que ama Cristo. Nós temos um hino que diz assim: não pode ser triste um coração que ama Cristo, e não pode ser triste um coração que ama Deus. Qual o objetivo do segundo ponto? Discutir os rumos do louvor na atualidade. Nesse segundo ponto nós vamos estar passando para a classe, passando para nossos alunos. Em que ponto está as formas de adoração na atualidade? Agrada a Deus? Então é preciso nós analisarmos para que nós possamos louvar ao Senhor com a alma e não com o corpo. 1 e 2 diz o seguinte: quando o louvor enfrenta a dor. O hino 126 da harpa cristã, nós vamos ver essa frase emblemática. Ele diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. É comum hoje ouvir até pregadores, não só o membro da igreja, mas até pregadores dizendo: olha, eu tenho hoje da vontade de desistir de ser crente. Quer dizer, passa por uma pequena luta, já está abandonando a fé. Será que é isso que Deus espera de nós? Deus espera de nós uma fé firme, uma fé verdadeira. Olha o hino, olha o hino. Os mais belos hinos e poesias foram feitos na tribulação. Na hora de maior angústia foi que nasceu os hinos mais bonitos que nós cantamos. O louvor que enfrenta a dor parece rasgar a alma, na contramão da alegria que produz salmos. Na alegria nós fazemos versos bonitos, e tem pessoas que na dor têm dificuldade até para louvar a Deus. No coração aflito nasce um perfeito louvor. O verdadeiro louvor e adoração não acontece somente em momentos de paz, quando tudo ao nosso redor está bem. É comum nós viemos para a igreja, mas parece que nós queremos que tudo esteja na mais perfeita harmonia. Todos têm que nos entender, ou todos têm que ser igual a nós. Não, meus prezados, meus
caros internautas, nós precisamos entender as outras pessoas. O verdadeiro louvor e adoração não acontece somente em momentos de paz, quando tudo ao nosso redor está bem. Nós temos vários hinos da nossa harpa cristã, que reflete essas coisas. Hinos que nós vemos, sentimos na alma que eles foram feitos num período, num momento em que faltava paz, num momento em que, em vez de paz, havia perseguição. Mas, contudo, saiu os belos hinos para louvar a Deus. Na verdade, diante da dificuldade, nasce do coração aflito um puro louvor, onde o adorador externa todo o sentimento da alma através do louvor, que vai além de nossa compreensão. Os mais belos hinos e poesias foram escritos. Quantas vezes, quando estamos atribulados, nós começamos a louvar a Deus, lágrimas começam a descer dos nossos olhos, e nós sentimos uma paz, uma comunhão, que até nós não entendemos por que está acontecendo nesta hora tão difícil. Mas é porque Deus nos conforta, Ele não nos desampara. Os mais belos hinos e poesias foram feitos na hora da dor. Estamos dizendo, cantar não é só bailar, cantar com a alma, adorar a Deus. Quando nós chegamos à igreja, nós precisamos entender que nós, além da reverência, nós estamos ali para adorar. Deus nos fez adoradores e nós precisamos adorar a Ele de todo o nosso coração. Vivemos numa sociedade viciada em sucesso, que conspira contra a ideia da dor. A sociedade cristã, ela conspira contra a ideia da dor. Meus queridos, Paulo diz em uma preparação para os dias maus. Nós precisamos nos preparar para isso. Nem todo dia vai ser flor em nossa vida, nós vamos ter problemas, nós vamos enfrentarmos dificuldades. Então a igreja que prega, que anda na contramão da ideia da dor, vai fazer com que muitos membros amanhã se decepcionem e abandonem a fé. Nós temos que estarmos preparados para os dias maus. Parece ser proibido sofrer na atualidade, mas, meus queridos, enquanto vivemos aqui, temos problemas, temos dificuldades financeiras, temos dificuldade em relacionamentos, temos dificuldade em várias áreas de nossa vida, na saúde, temos problemas de saúde. Então, o que nós precisamos é, mesmo nestas horas, não deixarmos de adorarmos a Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meus queridos internautas, quem disse isso foi Paulo. Paulo tinha todas essas experiências, né? Porque tribulação, Paulo passou por várias coisas, mas ele escreve dizendo que o que o separará, o que vai separar ele do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, que nada separará ele do amor de Cristo. O ponto em 3 diz o seguinte: o louvor como testemunho das grandezas de Deus. Meus queridos, nós precisamos adorar a Deus, ir ao culto pela razão. Quando vamos louvar a Deus, nós precisamos entender que o louvor é como um testemunho das grandezas de Deus. Detalhe interessante de Atos 4:32, que dizia: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Meus queridos, a verdadeira comunhão, o povo de Deus se torna em um só povo. O povo de Deus se torna em um povo adorador. E um povo que louva, mas que louva com a alma, mesmo sentimento, mesma motivação, mesma direção. Um ajudando os outros, tinha o mesmo sentimento,
A alma estava ligada a Deus, tinha os mesmos motivos para glorificar e adorar a Deus, seguia pelos mesmos caminhos, as mesmas direções. Nós hoje nas igrejas, nós estamos nos comportando como o povo que não tem Deus. Muitos de nossos irmãos estão com problemas, mas nós não possuímos o mesmo sentimento. E isso faz com que as pessoas, até os nossos irmãos, duvidem de nossa fé, duvidem da forma que nós estamos nos comportando na casa de Deus, quando deveríamos ter o mesmo sentimento, a mesma motivação e a mesma preocupação. Quando isso acontece, o louvor se transforma num poderoso testemunho da ação e das grandezas de Deus. Quando vivemos, irmãos, a mesma alma, mesmo sentimento, mesma motivação, mesma direção, Deus se faz presente, é Deus conosco. E o que acontece? Há uma transformação em tudo. Quando nós louvamos a Deus, a alma se converte. Os membros da igreja se aproximam mais de Deus. Aí acontece milagres, maravilha, batismo com o Espírito Santo. A grandeza de Deus se coloca entre nós. No dia de hoje, ter a mesma alma é quebrar padrões, apregoar a verdade e viver sustentado no amor de Cristo. Ter a mesma alma hoje, meus queridos, é um pouco complicado. É por isso, professores, que eu estou sempre cobrando dos professores de escola dominical. Nós precisamos nos preparar para realmente transmitir o que o comentador, com muito esforço, com muito sacrifício, colocou em nossas lições para que nós possamos passar para os nossos alunos. Se prepare, dê o melhor de si. Não é que você tem que ser o melhor, mas esteja entre os melhores, para que as pessoas saiam com a alma saciada da escola dominical, com vontade de voltar no próximo domingo. Uma das mais poderosas formas de louvar a Deus é a comunhão honesta, sincera, desinteressada e plena. As festas de Israel tinham esse alvo. Meus queridos, não sou contra ninguém comprar roupa e se vestir lindamente, se vestir com as melhores vestes quando nós estamos em festas. Mas a maior preocupação que nós temos hoje não é com a presença de Deus nos cultos, nas festas que nós fazemos. A nossa maior preocupação é com que roupa que eu vou me apresentar. As pessoas vão me olhar e vão ver de que forma. Nós temos muitas pessoas que não vão para a igreja, está com guarda-roupa abarrotado de roupas, de calçado, e coloca uma, coloca outra, e diz: nenhuma dá certo, hoje eu não vou para a igreja, eu não tenho uma roupa que dá certo. Quando nossos primeiros cristãos perdiam tudo, eram perseguidos, deixavam tudo, mas não deixava a fé, não deixava de ter uma alma que amava, não deixava a comunhão, e uns aos outros se ajudavam, e a Bíblia diz que era o coração dos que criam. Se colocássemos um marco, a que distância estaríamos desses primeiros adoradores? 2. A atualidade e a crise do louvor. Infelizmente, a atualidade enfrenta uma séria crise no louvor. Deslizes teológicos. Louvar a Deus não é apenas a emissão de sons. Tem deles que vão cantar, vão louvar, principalmente aqueles que vão à frente nos púlpitos. A gente nota de longe a vaidade, o querer se aparecer. Ah, meus queridos, na lição passada nós já estudamos. Se é você que aparece, Deus não está nesse negócio. Muitos dos nossos cânticos caberiam em qualquer outro lugar, menos na casa de Deus. Que não deveríamos subir no púlpito para cantar, não deveria ser cantado na casa de Deus.
porque não louva a Deus. Falta maturidade cristã dos compositores. Conteúdos pobres, fruto do pouco conhecimento bíblico e da falta de intimidade com Deus por parte dos compositores. Não tem intimidade com Deus, não tem a inspiração na hora de compor esses hinos e está trazendo essas porcarias para a casa de Deus, profanando a adoração. Profanando, isso é o verdadeiro sentido da adoração. A música manifesta nossos afetos. A música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossas almas mediante o som. Mas a pobreza artística no meio evangélico está afastando da verdadeira adoração a Deus. Nossos diversos afetos têm levado muitos a misturar o santo com o profano. É uma pobreza artística. Na hora de compor os hinos, os afetos de suas almas traz a mistura entre o santo e o profano. O tempo todo conectado com o mundo. Não separa tempo para meditação nas coisas de Deus, para oração. E o tempo todo é novela, é filmes, é tudo quanto é tipo de coisa. E aí a sua alma se enche daquilo e na hora que ele vai escrever os hinos, em vez de sair sacro, sai profano. É muito difícil compor nos dias de hoje para as pessoas que estão fora da espiritualidade exigida. É mais fácil fazer uma letra musical de ninar do que de saciar. Nós precisamos cantar para louvar a Deus. E nós precisamos se preocupar com aqueles que estão à margem do caminho, que estão sedentos, com fome, para ouvir a boa palavra, o louvor expresso da alma. E isso, infelizmente, está faltando em nossos dias. Hermenêutica frágil. Hermenêutica vem do transliterado, do adjetivo grego hermenêutike, que por sua vez deriva do verbo hermeneu, interpretar, explanar, seja uma palavra, uma doutrina ou um evento. E aí eu coloco essa interrogação: como interpretar a Bíblia se nós estamos longe do alvo, se nós estamos muito mais preocupados em nos alimentar da mistura, querendo servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Isso acaba não agradando a Deus. Louvar não é apenas misturar rimas e sons, é o produto do caráter, da autêntica vida com Deus, da verdadeira espiritualidade. Então não existe como você servir a Deus apenas misturando rimas e sons. Isso o mundo faz. É muito fácil fazer uma rima qualquer, querer escrever na água como escreve no papel, querer escrever seu nome na pedra do meu anel. Do outro lado nós temos as portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir e a sua bênção vai chegar. Creia! Então, de um lado nós temos apenas uma rima natural, mas do lado direito do vídeo nós temos uma rima de motivação. Se você fazer a coisa direito, se você adorar, se você louvar de forma genuína, as portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir e a sua bênção vai chegar. 2:1 diz do perigo da sedução da grandeza. A maioria das pessoas hoje vivem um dilema. O louvor também pode acontecer no anonimato. Ah, mas as pessoas querem se aparecer, ser anônimo de forma nenhuma. Olha que lindo, esse aqui diz assim: minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistério do céu. Que Deus... Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda
festa gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Nós estamos estudando um tema que vai nos aproximar de Deus, que vai nos ensinar como portar diante do Todo-Poderoso, como se comportar em nossos cultos, como louvar a Deus na sua grandeza. Então que Deus abençoe mesmo este comentador dessa lição. Qual a ideia sobre o louvor? A ideia que impera é que o chamado ministro do louvor é aquele que lidera um grande ministério, com orquestras, profissional, paladação e mídia suficiente para lotar estádio. É essa a ideia hoje. Então o ministério do louvor não está nas grandes orquestras. E a adoração corporativa em ação, né? Ele diz assim, é a adoração corporativa em ação. Aquele irmão da congregação na periferia, com um violão inferior e uma voz pouco privilegiada, do ponto de vista dessa geração corporativista, não é um ministro de louvor. Quer dizer, começamos a trocar aqueles que se apresentam em multidão, grandes shows, esse é ministro do louvor. Mas aquele irmãozinho que louva com a alma, com seu violão, esse nós já não consideramos mais que é uma adoração. Então, é por isso que o comentador diz que nós estamos em uma época, numa adoração corporativista em ação. Essa sedução da grandeza é perigosa porque tira o foco de Deus dos nossos olhos. Essa grandeza muda, porque toda vez que nós elevamos Deus, cada um aí tem seus interesses, e por isso o culto fica dominado pelos interesses pessoais. 2 e 2, culto ou show? O que você quer apresentar a Deus? Um culto ou um show? A ideia secularizada dos templos, shops e dos cultos, shows têm sido altamente negativos para a espiritualidade odierna. Quer dizer, esse show tem sido especialmente negativo, espiritualmente negativo para a nossa geração, para o nosso povo de hoje, porque ele foge da realidade espiritual. Ele se torna em festas para grandes apresentações, e aonde o homem aparece em primeiro lugar e Deus fica em segundo plano. Não devemos ir aos cultos em busca de entretenimento religioso, mas a fim de prestar um culto ao Senhor. Nós preferimos hoje o show, porque é o entretenimento, e nós estamos mais à busca disso do que saciar a nossa alma. De olho no potencial dos consumidores em nossos cultos. Eu quero chamar a atenção, porque tem algumas coisas que se passam despercebidas. Uma coisa que eu ando muito preocupado com nossas igrejas, não é que eu seja contra, é com as cantinas, que muitas irmãs já não estão participando do culto porque estão trabalhando lá na cantina. Eu acho que essas igrejas deveriam ter 2 cultos, para que um grupo trabalhasse em um culto e outro em outro. O material está vindo primeiro do que o espiritual, porque muitas pessoas estão preocupadas no que vai arrecadar para poder promover a próxima festa, e muitos irmãos estão fora do culto preocupados com a cantina. Ao invés de adoradores, temos consumidores, gente atrás da antiga política dos romanos, pão e circo, ao invés das grandes realidades da graça. O que faz algumas lideranças para manter o controle? Nesse sentido, temos a nova política do pão e circo na sociedade pós-moderna. Lideranças querem manter o controle através da manipulação e controle da vontade dos fiéis. Tomara, professores, alunos, que não esteja acontecendo isso na sua igreja. Mas infelizmente, no meio evangélico,
as pessoas que estão mais próximas da liderança, isso acontece em algumas igrejas, são aquelas que são manipuladas. Você pode olhar em algumas igrejas, você vai ver aquela pessoa que toma conta de alguma coisa, ela é manipulada, senão o ministro não coloca ela lá para que não cause problema. Muitas vezes a igreja deixa de crescer porque aqueles que verdadeiramente têm chamado e capacidade para fazer algo é deixado de lado porque ele tem opinião própria. E aqueles que têm opinião própria não está servindo para muitos líderes. E aí o que acontece? O prejuízo é grande porque nós temos prejuízo também com o crescimento da igreja. Porque os líderes só colocam aquelas pessoas que eles podem manipular. Uma espiritualidade sacrificada no altar do sucesso. Veja bem aqui o que diz: está mais próxima dos ideais de um certo querubim. Tu eras querubins ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Então, muitas adorações estão mais para a coisa do invejoso, daquele que quis ser igual a Deus. Então, esse tipo de espiritualidade está longe de um carpinteiro que pregava a humanidade. Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. 2 e 3, celebridade ou servos. Veja bem, irmãos. Irmãos, a liderança não gosta muito que nós, às vezes, tocando nesse assunto, mas nós temos que ser claro, temos que mostrar alguma coisa, até para que a liderança acorde, porque nós estamos tendo um grande problema. Muitos líderes vão ter problema no dia do Senhor, porque eles estão mais para o sucesso do que para ser servo. Celebridade ou servos. Algumas pessoas costumam atribuir esse crescimento dos tais ministérios de louvor a um avivamento. Esse tipo de cultuar a Deus sem uma vida de santidade é fogo estranho diante do Senhor. Muita gente está deixando sua congregação para participar de fogo estranho. Para ser avivamento precisa de 3 coisas fundamentais. A primeira delas é humildade. O número de celebridades cristãs aumenta imensamente. Nós vemos que é muita celebridade na igreja, meus queridos. Segundo, quebrantamento. Letras medíocres, coreografias tristes e repetitivas, teatros sempre procurando incutir medo ao invés de amor. Renúncia é a terceira coisa. Convivem como iguais entre os artistas seculares. Então qual a renúncia que tem? Da mesma forma que os artistas mundanos se apresentam, os nossos cristãos estão se apresentando. Então não existe renúncia, não existe um novo nascimento. Qual o objetivo do terceiro ponto? Preservar o puro louvor. De que forma vamos preservar o puro louvor? O 3 diz assim: a presença de Deus e o louvor. O louvor, seja ele na música ou na oração, celebra a presença santa do eterno e maravilhoso Deus. Quando vamos à igreja é para cultuar e louvar ao Senhor. Esta deve ser a motivação correta, aproveitando a oportunidade de agradar a Deus. Quando vamos na igreja, nós temos que aproveitar esta oportunidade de agradar a Deus. Nós vamos lá para cultuar. Essa é a essência do verdadeiro louvor. Devemos nos esquecer dos problemas, estando concentrado, não permitindo a distração. Então, meus queridos, quando vamos para a igreja, essa é uma oportunidade, nós vamos adorar a Deus. Se teu carro lá no estacionamento vai te atrapalhar louvar a Deus, vai de táxi, vai de bicicleta. Não deixa nada te atrapalhar, porque às vezes teu coração está naquilo que você possui.
Não deixa nada desconcentrar, não deixa nada distrair a tua verdadeira adoração a Deus. Deus se faz presente na igreja. Esse é o momento para externar nosso louvor e gratidão a Ele. Irmão, na igreja, Deus se faz presente. Então vamos aproveitar a presença de Deus para nós externar a Ele toda a gratidão. 3 e 1, louvando sem palavras. Quando a presença de Deus é real em nosso meio, as palavras somem. Esse encontro é tão magnífico que ficamos sem palavras para expressar nosso louvor. Às vezes, só a lágrima desce nossos olhos. Não há palavras que possam descrevê-las. Tamanha é a grandeza desse momento. Quando Deus se faz presente, não temos como descrever a presença de Deus em nossas reuniões. Ficamos numa dimensão sagrada, flutuando na graça, deixando o vento do Espírito nos levar. Precisamos viver essa experiência, ter um encontro real com Deus para ter vidas transformadas. O vento da transformação, o vento da alegria, o vento do Espírito, soprando na vida do verdadeiro servo. Essa capacidade do Espírito Santo de soprar sem pedir licença na vida dos que estão fora dos padrões oficiais, alegra nossa alma e é o combustível máximo da espiritualidade. Quando você está cantando com o Espírito, com a alma, adorando a Deus, as almas se convertem. É o vento que vem para nos levar às alturas, ao encontro do Pai. É espírito, é força, é movimento, é dinamismo. Quando nós deixamos Deus controlar o nosso ser, quando nós nos entregamos de verdade, quando adoramos a Ele de verdade, a nossa alma se alegra, nós queremos fazer o melhor para Deus. 3 e 2, refletindo Deus no louvor. A presença de Deus pode se manifestar através de nós. O irmão pode ver Deus em meu rosto. O irmão pode ver Deus olhando para mim. Eu posso sentir nos braços do Pai ao abraçar o irmão. É a comunhão verdadeira. A imagem de Deus é refletida pelo homem conforme a sua conduta. Na criação do homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando louvamos a Deus com pureza de coração, reduzimos a presença de Deus ao mundo. 3 e 3, uma presença que não abandona. Não é uma presença que aparece somente no domingo ou no louvorzão. Não é uma presença que aparece somente no domingo ou no louvorzão. Sabemos que a presença de Deus é constante em nossas vidas. Temos motivo para glorificar, louvar e adorar o seu nome. Até mesmo na morte, na sepultura fria, a presença que não abandona produz motivos de louvor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Deus traz descanso e paz para todas as áreas de nossa vida. Não conseguimos ver Deus fisicamente, mas podemos sentir sua presença. Isso é glorioso, meus irmãos. Se reconhecemos isso em nossas decisões, em nossas palavras e no nosso dia a dia, seremos o povo mais feliz da terra. Então, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Vou estar dando o endereço aonde você encontra essa aula preparada em PowerPoint. Aproveitar os nossos subsídios para que você possa estar ministrando aí na sua igreja. Eu vou dar o endereço do nosso site, que é o site do nosso hotel, onde ali na página 8 você vai encontrar essa lição para que você possa colocar no seu computador e ministrar essa aula. www.hotelerestaurantecenter.com.br. Você entra ali e você pode estar baixando esta aula em PowerPoint e fazendo bom proveito. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado aí a todos os internautas. Gostaria que vocês estivessem aí fazendo alguns comentários para que possamos ver como que está chegando esta videoaula aí até o seu lar. Muito obrigado.